Tecido tem pé. Esse termo, tecido com pé, é um jargão da área da confecção, um termo técnico, por assim dizer. Ou seja, quem entende de costura vai entender. Mas e quem tá começando, tia? É isso que eu vou te explicar agora. Olá, eu sou a Prof. Tati, do Ateliê de Long, e nesse vídeo eu vou falar mais um pouquinho sobre tecido e os cuidados que você deve ter antes de escolher e de cortar o tecido, especialmente para você que está iniciando na costura. Então não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscrever nesse canal lindo e ativar as notificações e vamos lá? No vídeo anterior, eu falei que o tecido tem um sentido correto, ou mais utilizado, que é o sentido vertical em relação ao comprimento. Olha só. Mas isso não significa que a gente não possa virar ele em 180 graus, certo? Errado. Depende do tecido. Bem, se a gente pensar no corpo humano mesmo, a lógica desse termo fica mais fácil de compreender, porque a gente pode associar aos pés mesmo. O pé do tecido se refere à característica da sua superfície têxtil, a sua aparência externa. Tem dois fatores que levam o tecido a ter pé: a estampa e o sentido dos pelos. Tá vendo esse tecido aqui? É um tricoline, típico utilizado em artesanato. Todos os cupcakes estão no mesmo sentido. Eu não posso virar de cabeça para baixo. Então veja o que acontece quando estamos projetando uma roupa. Aqui nós temos uma estampa na qual os coraçõezinhos estão todos para cima. Então ela é uma estampa unidirecional. Nesse caso, quando a gente vai posicionar o molde, a gente precisa colocar todos os moldes no mesmo sentido. Todos os moldes acompanhando a estampa, que é unidirecional, então todos virados para cima. Já aqui nós podemos observar que há coraçõezinhos virados para cima e outros virados para baixo. Então ela é bidirecional. Na hora de posicionar os moldes, então é possível colocar ele virado para cima ou virado para baixo, porque a estampa ela é indiferente tanto num sentido como no outro. Já aqui nós podemos observar que os coraçõezinhos estão não só para cima ou para baixo, mas também girados no seu próprio eixo. E essa é uma representação bem didática, assim, seguindo a linha de raciocínio das figuras do início, de uma estampa multidirecional, mas na verdade são inúmeras as possibilidades de estampa multidirecional, e a grande maioria é multidirecional, né? Então, vocês já vão saber por quê, né? No vídeo eu explico. A multidirecional, ela permite o encaixe dos moldes da mesma forma que a bidirecional, porque o encaixe dos moldes sempre respeita o posicionamento do fio reto, né? Se o molde tiver sido construído no fio reto. Então, o posicionamento dos moldes na multidirecional é um para cima e um para baixo, respeitando o fio reto também. Além dos tecidos estampados, há uma outra categoria de tecidos com pé, os veludos. Nessa categoria entram os veludos tecidos planos e os veludos de malha. O plush, por exemplo. Sim, porque existe veludo que é tecido plano e veludo que é malha. Para saber mais, veja o meu glossário na descrição do vídeo. Para verificar isso, basta você passar a mão sobre os pelos. Quando estão para baixo, que é o sentido correto, o material tem brilho. Quando passamos a mão e viramos os pelos para cima, o brilho some e fica escuro. É um clássico tecido com pé. Vou tentar mostrar com outro tecido. O sentido correto para baixo. Então o pé seria aqui. E virando os pelos para cima.
O posicionamento dos moldes no veludo obedece à mesma lógica dos estampados que vimos anteriormente. Todos os moldes devem ser posicionados no mesmo sentido. É proibido virar. Isso não pode ser feito, tem que ser. Todos devem ser posicionados no sentido que corre os pelos, em pé em relação ao pé do tecido. Tá, mas qual é o problema? O problema é que consome mais tecido. Quando o tecido tem pé, todos os moldes devem ficar posicionados no mesmo sentido. Nada de virar de cabeça para baixo para aproveitar tecido, porque senão a roupa vai ficar com partes diferentes e fica bem perceptível o erro. Não tem jeito. Esse tipo de limitação, o pé do tecido, leva a um consumo maior de tecido e, consequentemente, a um gasto em dinheiro também. Na indústria, isso impacta no custo da roupa. Na costura doméstica, como você só vai fazer uma peça de roupa, tudo bem. Só tome cuidado. Quando você for calcular o consumo do tecido, esteja consciente do posicionamento correto de todas as partes do molde, para estimar quanto tecido vai precisar comprar. E na hora de cortar o tecido, mais cuidado ainda, para não virar o molde. Se você é minha aluna, já sabe disso, porque temos uma aula só sobre consumo de tecido. E você? Já comprou um tecidinho bem lindo e quando foi cortar, viu que tinha que cuidar o sentido dos moldes? Ou nem viu e foi cortando e na hora de costurar, que viu que ficou de cabeça para baixo? Conte a sua façanha aqui para nós, nos comentários. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima.